Olá, tudo bem, gente? Estamos conectando aqui mais um dia de empreendedorismo visual. Então, hoje temos assuntos muito interessantes para falar. Vamos falar sobre clientes na facilitação visual, clientes que desejam desenho simples. Vou chamar o Lucas aqui, meu companheiro. Aqui. Estamos aí no YouTube e também no Instagram. Então, conectando tudo, aquele começo engraçado que vocês já sabem, né? E aí? E aí, beleza? Estamos online. Acredito que esteja tudo certo. Em tudo. E aí, estamos aí para o segundo episódio, né, do empreendedorismo visual. Como você já sabe aqui, que a gente extrai o que é necessário para atingir a renda extra de R$2 a R$5.000. Eu sou o Lucas, a Luísa, somos da Céu Azul. E aí, gente? E o tema de hoje vai ser como e onde achar clientes que queiram comprar os desenhos simples. Muito bom, muito útil esse tema, hein? Fundamental. Aí eu acho que o bom, Luiz, para começar é dar uma recapitulada, assim, que a gente já falou no episódio de ontem, mas assim, o que são esses desenhos simples, né, para quem não estava. Sim, ontem a gente falou com mais profundidade, mas assim, basicamente quando a gente está falando aqui de desenho simples, o que a gente está querendo dizer é que é a facilitação visual, é a facilitação gráfica, né? Conhecida aí por algumas pessoas, a gente está usando até esse termo desenho simples para conseguir disseminar mais esse conceito para mais pessoas, porque às vezes a gente fala, né, facilitação gráfica, facilitação visual, a pessoa fica com cara de que é isso, né? Que você está falando? Então, a gente está falando de desenho simples, a gente está falando de desenho junto com texto, né? Junto com conteúdo. Então, a facilitação visual, ela ajuda a compreender de uma forma mais clara, mais criativa, mais didática, um conteúdo de forma visual, né? Então, a gente pode ouvir uma palestra ou um vídeo ou ler um texto, entender esse conteúdo e aí utilizar, então, os desenhos simples junto com o texto para fazer painéis visuais, resumos visuais, né? Então, tem essa conexão de conteúdo junto com imagem, não é só o desenho e também não é só o escrito, né? São as duas coisas juntas, potencializando a informação. Show! E aí, quais são os tipos de clientes, né, que querem esses desenhos simples ou facilitação visual? O que são, o que é, como é que é isso? Sim. Uma coisa que a gente já ouviu muito em várias palestras e que eu gosto também de trazer aqui é que todo cliente é pessoa, né? Então, somos todas pessoas. No final das contas, o que a gente está falando é com pessoas, né? Então, é importante vocês entenderem isso. Claro, são pessoas dentro de empresas, são pessoas que têm marcas, que estão fazendo outras coisas, mas, assim, no final das contas, é todo mundo ser humano, né? Mas, basicamente, são empresas que fazem eventos ou encontros ou reuniões, ou seja, absolutamente todas as empresas do mundo, do Brasil e do mundo, porque todas as empresas precisam fazer esse tipo de encontro, né, de formato, então não precisa ser um super evento externo, a gente está falando aqui de eventos internos, a gente está falando aqui de reuniões pequenas, de encontros criativos, de encontros para falar sobre planejamento, de encontros para falar sobre metas, de encontros para resolver problemas. Então, são vários tipos de encontros, de eventos que acontecem dentro dessas empresas e que as pessoas chamam a facilitação visual para ajudar a entender, a todo mundo se entender melhor, né? Porque a gente está aqui também falando sobre comunicação. E para além das empresas, né, para além desses encontros aí corporativos, que a gente pode dizer, existem também os produtores de conteúdo, né? São pessoas que estão tanto nas redes sociais, né? A maioria das pessoas hoje em dia, das empresas, enfim, está nas redes sociais, mas são pessoas que trabalham mais no meio da internet, ou vendendo curso, ou vendendo mentoria, ou produzindo conteúdo aqui, né, para as redes sociais e tudo mais. Então,
também tem esse nicho aí de produtores de conteúdo. Então, eu já falei sobre empresas e já falei de produtores de conteúdo. Mais tipos de clientes que a gente pode encontrar são pessoas ou negócios, no geral, que precisam de engajamento com a sua própria marca, né? Então, todo mundo está o tempo inteiro buscando entender como que a gente pode se conectar melhor com os clientes. E aí, veja aqui que a gente está falando de um formato de relação comercial, que é o que a gente chama de B2B, que é business to business, e não business to consumer, que é business to B2C, né? Então, geralmente, a facilitação visual, ela é muito valiosa para dois tipos de pessoas. Para quem está gerando conteúdo, e aí por isso que é o business, né? E para quem está consumindo esse conteúdo. Mas quem nos paga, quem no final das contas está ali colocando dinheirinho no nosso bolso, é o outro business, e não o consumidor final, né? Então, a gente aqui não está falando de fazer uma facilitação visual, um desenho simples para o consumidor final. Existe também esse nicho de pessoas, já fomos solicitados para fazer painéis de facilitação visual para consumidor final. Mas como assim? O que seria isso, né? A gente já recebeu o pedido de proposta para fazer painéis para contar a história de casamento, para falar sobre aniversário de alguém, para falar sobre alguma criança que nasceu. Então, existe também esse nicho de mercado para facilitação visual para os desenhos simples. Então, é mais um tipo de cliente que é legal de ter no radar, porque são pessoas que querem contar histórias de forma visual. Então, também tem esse nicho. Mas o que eu acredito que tem bastante demanda, né, e que a gente acaba trabalhando mais aqui na Céu Azul, são com outras empresas, com outros negócios. Então, tanto as empresas mais corporativas e multinacionais, ou até empresas menores, quanto os produtores de conteúdo, que também estão querendo atingir um público final, né? Então, isso que eu vejo que existe, assim, de perfis aí de clientes que contratam a facilitação visual, que tem vontade de ter os desenhos simples para ajudar na geração de conteúdo. E aí o que eu vejo também que as pessoas elas solicitam isso, né? Porque o nosso cérebro ele associa as imagens de um jeito muito mais rápido, né? Então a gente tem uma vantagem muito grande do que só ter uma pessoa falando, né? Aqui tá eu e tu aqui conversando, né, Lucas? Então, se a gente tivesse, por exemplo, desenhos, né, para ajudar a passar a mensagem que a gente está falando, eu acredito que as pessoas estariam se conectando de outra forma, né? E até muito mais profundamente com o que a gente está falando aqui. Então, já é comprovado que o nosso cérebro ele se conecta com as imagens e com os desenhos de uma maneira diferente. Então, por isso também que as pessoas acabam contratando os desenhos simples, né? Sim. As pessoas precisam de engajamento com conteúdo, né? Exato. E qual você acha, assim, que a diferença de um cliente que é uma facilitação visual, por exemplo, de um cliente que é uma ilustração, assim, quais são as diferenças? Sim. O que a gente vê é que a ilustração, ela é mais elaborada do que uma facilitação visual, né, que são desenhos mais simples. Além disso, a facilitação visual, ela é um painel com não só os desenhos, mas como eu falei antes, com as informações, ou seja, com o texto. A parte do texto, da informação, do conteúdo que está sendo gerado ali, é muito importante. E é para isso que serve o desenho, né? A gente está a serviço do conteúdo. A ilustração pode ser somente um desenho bonito, ou ela pode sim estar realmente querendo passar alguma mensagem, ter alguma informação ao redor, compor ali, sei lá, uma revista, uma publicação, alguma coisa assim. Mas a ideia da facilitação visual é que em um painel, né, a gente tem tanto os desenhos quanto os textos para poder passar várias mensagens. E o que acaba acontecendo também é que existem vários formatos de serviços que tu pode oferecer para o teu cliente quando tu está falando de facilitação visual. Tu pode ser a pessoa que escuta, lê e, enfim, ouve tudo mais e faz a curadoria do conteúdo, ou tu pode receber esse conteúdo do cliente também. Essa é uma dica bem importante, porque isso precisa ser alinhado com o cliente. Então, tem essa diferença, né? E na nossa experiência, né, Lucas, assim, toda vez que o cliente fala assim, não, eu vou te entregar o conteúdo pronto, tá tudo aqui escrito e tá tudo certo. Não caia nessa. Essa é uma grande dica, porque muitas vezes o cliente
acha que sabe, que ele tem todo o conteúdo, e aí o que acaba acontecendo é que ele te entrega, sei lá, 6 páginas de Word e fala assim, agora é só desenhar. Não, sabe? Então tu vai ter que ainda ler todo esse texto e ajudar ele a resumir e a trazer até um olhar imparcial para o conteúdo que ele está trazendo para ti, para dizer, daqui o que eu entendo que é o mais importante é isso. Então, ele não está querendo que tu faça na íntegra tudo o que foi falado ou tudo que tem de informação dentro de um universo, de um conteúdo, de uma temática. É justamente para tu trazer o teu olhar de, eu entendi que isso aqui que vocês estão falando, e disso aqui que vocês estão falando, essas partes são as mais importantes e essas são as partes que eu vou desenhar. Então, às vezes isso acontece absurdamente rápido, porque a gente tem que fazer tudo em pouquíssimo tempo e uma entrega muito rápida, né? Então, sei lá, num evento, a pessoa quer o painel pronto de facilitação visual logo que terminar a palestra, então a gente não tem tempo de aprovar isso com o cliente, a gente vai e faz, ou então, se tiver mais tempo, dá para fazer isso com mais calma. Então, é totalmente diferente de uma entrega de ilustração, de um desenho simplesmente, entendeu? Tem toda a parte de conteúdo que precisa ser alinhada, compreendida, aprovada, e enfim, então, a facilitação visual é isso, né? É tu ter realmente o conteúdo junto com os desenhos para passar uma mensagem super poderosa aí, de uma maneira criativa, bonita, harmônica visualmente, né? E menos é mais, né, Lucas? Menos é mais. Às vezes a galera não tem clareza que para ser sucinto precisa de muito mais tempo do que para ser extenso, né? Uhum. Exatamente. E aí eu acho que quem está ouvindo, assim, às vezes tem gente que nunca ouviu falar de facilitação visual, né? Tem gente que, quando a gente fala que trabalha com isso, e aí eu acho que a pergunta que a galera deve ficar é tipo assim, cara, existe cliente mesmo que compra esse serviço? Você pode me falar quem? Será que existe mesmo? O que eles estão falando? Essa galera tá de caô aí, né? Pois é, então, essa pergunta, né, essa dúvida, ela é muito importante, porque era o que eu também tinha, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso e pensei, nossa, vou trabalhar com isso, vou pedir minhas contas e trabalhar o tempo inteiro com essa tal de facilitação visual. Claro que eu tava morrendo de medo, porque eu falava assim, bom, será que tem realmente os clientes? Eu espero que sim, né? E tem muito, né? Isso foi lá em 2016, né? Que foi quando eu pedi demissão. E aí que eu comecei a entender mais desse mercado e tive a grata surpresa, né? De que quando tu começa, simplesmente o negócio acontece porque tem muita demanda. Por que tem muita demanda de clientes comprando, né? Como a gente falou antes, o tempo inteiro as empresas, os negócios precisam, as pessoas, né, que estão gerando conteúdo, precisam do engajamento do público final, né, de quem está ouvindo esse conteúdo. Então, tem muitas possibilidades de aplicar a facilitação visual em vários tipos de negócio e em vários momentos diferentes do próprio cliente, né? Então, a gente tem tanto trabalhado, vamos dizer que assim, são, sei lá, 3 nichos, né, que a gente tem feito mais, que é o mundo corporativo aí. Então, grandes empresas contratam a facilitação visual, né? A gente tem clientes do tipo a Vale, a Petrobras, a Ipiranga, muita empresa assim, de energia, né? A Light, a Energisa, Porto do Açu, Neoenergia, a gente tem Invepar, Metrorio, L'Oréal, enfim, Boticário, OLX, TIM, Firjan, Coca-Cola, Globo, todos esses clientes que eu falei agora, todas essas grandes marcas já contrataram a facilitação visual da gente. Então, realmente, para o meio corporativo, é super disseminado e muita gente solicita em vários momentos diferentes do ano, para vários tipos de formatos que existem, né, de serviços, tanto de eventos grandes quanto reuniões menores, para novos projetos, para projetos co-criativos, para projetos de inovação, para eventos internos, para endomarketing, enfim, muitas possibilidades. E, além disso, né, cada vez mais tem crescido esse pessoal de produção de conteúdo, né? Que é o que eu estava falando antes. Então, a gente, por exemplo, no ano passado, fez toda a facilitação visual da mentoria do Caio Carneiro, que é um influenciador, né? Que já escreveu livros, tem podcast, está aqui sempre também no Instagram gerando conteúdo. E a gente acompanhou toda a mentoria dele online e fez os resumos visuais de todos os encontros para ajudar as pessoas a entenderem mais o que
que estava sendo falado ali, para registrar, memorizar bem o conteúdo, ter uma outra entrega. Então, isso também é um outro formato que tem saído bastante. A gente também, no ano passado, fez, em parceria com o coletivo Vértice, todo o resumo visual de um curso que estava sendo feito por uma outra ONG, né? Então, era um curso interno, né? Então, por exemplo, treinamento interno, né? Que acaba acontecendo bastante também nas empresas. E aí é isso, eles estavam produzindo o curso e a gente fez todo o resumo visual do curso, né? Então, essa também é uma possibilidade de entregar a facilitação visual, os desenhos simples, né? E aí, para além disso, a gente também pode trabalhar com pessoa física ali, né? Uma pessoa mais menorzinha em termos de negócio, né? E aí tem o exemplo da Ana Vasconcelos, que é terapeuta Body Talker. Ela fez uma live aqui no Instagram e queria que essa live fosse facilitada visualmente. Então, a gente assistiu a live, entendeu os pontos principais desse encontro, dessa fala, aprovou com ela e fez a facilitação visual desses conceitos que são muito abstratos, porque a gente está falando aqui de uma terapia alternativa, que é o Body Talk. Então, foi super legal poder também desenhar uma coisa diferente do que a gente está acostumado, né? Uma comparação que a gente faz, eu e tu, né, Lucas, é que no mundo corporativo a gente tem que trazer ali mais criatividade e trazer umas coisas um pouco mais diferentes para que as pessoas se conectem mais com o conteúdo. E no caso do mundo mais colaborativo, do mundo mais criativo, ou até esse, né, tipo de saúde e tudo mais, a gente tem que trazer a coisa para ser mais concreta, para que as pessoas entendam melhor o que está sendo falado, porque o conteúdo já é mais lúdico, mais abstrato, né? Então é o contrário. E aí vejam como a facilitação visual se encaixa muito bem em diferentes áreas, né? E aí, ainda falando sobre saúde, a gente também já atendeu clientes como ONG, né? Também é uma demanda muito boa de trabalhar, assim, é bem legal trabalhar com ONG, geralmente tem causas muito bonitas, então é legal de fazer parte, né, disso. E uma ONG que a gente já trabalhou junto foi a ASEC, que é a Associação pela Saúde Emocional da Criança. Então, a gente já fez vários tipos de entrega para eles também, e aí tinha muito disso, né, de entender como se comunicar de uma forma criativa, especificamente com alunos e professores, para falar sobre saúde emocional. Então, foi um trabalho bem legal também que a gente fez. Então, assim, são muitas as possibilidades e exemplos de clientes, né, e formatos aí de pessoas que já utilizaram a facilitação visual, né? Sim, então existem mesmo, né? Eles existem, gente, não é mentira. E assim, para quem está querendo seguir nesse caminho, né? Por que é importante saber quem são os clientes que querem a facilitação visual? Sim. O mais importante é para tu realmente conseguir vender, né, esses desenhos simples e conseguir essa renda extra aí de 2 a 5 mil reais por mês, né? Então, entender sobre esses clientes vai fazer com que tu consiga atingir esses valores aí, para tu poder vender e, enfim, ganhar dinheiro com isso, né? E aí, para além de entender quem são esses clientes, né, é legal saber quais são os tipos de demanda que esses clientes têm, né? Para tu poder oferecer o serviço certo para o cliente certo. Então, a facilitação visual, ela é enfim, um conceito que pode ser desdobrado em vários tipos de serviço e que tu pode adaptar de acordo com a demanda dos clientes. E aí, para isso que é importante tu saber quais são os tipos de clientes, quais são os problemas que ele tem e como que tu pode ajudar a resolver esses problemas, né? Então, é bem relevante entender quem são esses clientes e como chegar neles e tudo mais, né? E aí, o que eu acho que também fica como uma dica que conecta bastante com a minha história, né? No início, quando eu estava tentando ali também entender esse mundo, né, e chegar a cada vez mais pessoas, o que eu fiz e que deu muito certo foi participar de eventos. E por que participar de eventos? Porque quando tu está num evento, tu tá com muitas pessoas diferentes que podem ver o teu trabalho, né? Então, as pessoas não conhecem a facilitação visual, não sabem o que é isso, mas se tu tá em um evento que tem, sei lá, 100 pessoas, 200, 500 pessoas, são muitas pessoas novas que não conheciam a facilitação visual que vão ter acesso a isso. E dá para adaptar essa participação em eventos
também para o online, tá, gente? Não precisa mais ser somente o presencial. Então, eu acho que essa dica é legal para ir atrás de aonde que tem pessoas de algum nicho que tu goste. No meu caso, eu sempre gostei muito de empreendedorismo, de inovação, enfim, de entender como que a gente poderia repensar alguns conceitos aí e resolver problemas de uma maneira criativa. Então, eu estava sempre atrás de eventos nessas áreas. E aí, porque eu gostava do assunto, me interessava. Então, às vezes eu ia sabia que ia ter um evento, oferecia facilitação visual, tentava fechar uma proposta, porque eu queria estar no evento, para que mais pessoas me conhecessem, mais pessoas conhecessem a facilitação visual. Então, isso era um canal de marketing ali, né? Muito estratégico para chegar a mais gente, né? Então, essa dica também é muito boa. E quando eu comecei... a Mari, por exemplo, que é a Mari Ferreira, que trabalha com a gente também direto, ela fez a mesma estratégia. Ela é nossa aluna também, né? Participou aí de cursos para entender como trabalhar com a facilitação visual. E o que ela fez? Ela passou a fazer parceria com o Creative Mornings, que é um evento global que acontece em várias cidades do mundo. E aí eles se encontram para tomar um café da manhã e falar sobre criatividade, coisas aí que são... do mundo da criatividade, né? E aí ela fez essa parceria e começou a fazer várias facilitações visuais nesses encontros, e a partir disso o pessoal começou a conhecer ela, começou a chamar ela, e aí ela começou a ter mais e mais trabalho, mais demanda cliente e tudo mais. Então, essa ideia de estar em eventos ajuda bastante as pessoas conhecerem o que é a facilitação visual, conhecerem o teu trabalho e passarem a te chamar, né? Show! E assim, qual os maiores benefícios de saber quem são os clientes, conhecer os clientes? Eu acho que é justamente isso que eu comecei a falar agora, né? De que tu começa a ser chamada cada vez mais para trabalhar, né? E aí tu fica conhecida por esse meio, né? Nesse tipo de serviço, porque como ainda é muito novo, justamente tem muita oportunidade, né? Porque as pessoas não conhecem. Então, quando elas te conhecem fazendo isso, elas vão se conectar diretamente contigo. Elas vão falar, é essa pessoa que sabe fazer esse tipo de serviço. Elas não vão nem saber, nem pensar em procurar um outro fornecedor, porque tem pouca gente fazendo. Então, quando elas te vêm fazendo, elas vão atrás de ti, elas não vão pensar em procurar uma outra pessoa. Então, a concorrência é muito baixa. Então, isso ajuda muito, sabe? E além disso, começa a rolar esse boca a boca, né? Que é a melhor maneira, eu acho, não a melhor maneira, mas é uma maneira muito boa de tu chegar nos clientes, porque quando é indicação, a gente sabe que a gente acredita mais, né? Então, por exemplo, sei lá, se alguém me indica um restaurante, uma amiga minha, o Lucas me indica um serviço, alguma coisa assim, eu tenho mais propensão, né? Mais probabilidade a realmente a querer fazer com aquela pessoa, com aquela indicação. Então, esse boca a boca que acontece, né? Das pessoas que começam a te conhecer e tudo mais, ele é muito bom, porque tu já tem uma chancela de que alguém que a pessoa confia em estar indicando o teu trabalho, né? Então, isso acaba sendo disseminado. Hoje em dia, assim, muitas vezes as pessoas chegam... Hoje mesmo eu tive uma reunião de manhã com uma possível cliente, vamos torcer, que quer fazer um painel de facilitação visual para o site, para contar sobre a estratégia de venda deles e tudo mais, que chegou por um pessoal da Endeavor, que a gente fez justamente a mentoria do Scale Up deles aqui no Rio de Janeiro e tudo mais. Então, é um evento de empreendedorismo, de startup, que a gente sempre gostou, eu e o Lucas, então também foi muito por aí que a gente se conectou, né, Lucas? E aí a gente ia nos eventos, e aí a menina falou, o pessoal da Endeavor que te indicou o fulano. Eu nem sei quem é esse fulano, não faço ideia quem seja o fulano. Eu só sei os contatos diretos que a gente teve lá. Mas a coisa chega a muitas pessoas, né? Justamente por ser um serviço que é tangível, visual, e que é enviado para muita gente. Então, isso acaba chegando a muitas pessoas e a indicação acontece. Então, sempre que tiver essa possibilidade de ter o boca a boca em indicação, é muito bom, né? E além disso, os outros benefícios de saber, né, quem são esses clientes, para tu poder saber como argumentar
sobre a facilitação visual, né? Para tu saber vender esse serviço, né? E aí tu começa a entender quais são as oportunidades que existem dentro desses serviços, qual é o tipo de serviço que tu pode oferecer para cada ocasião, né? Para cada dor do cliente, para cada problema que o cliente tem. E mais do que isso, tu começa a entender o que é importante para ti que tu vai negociar com o cliente. Então, sei lá, às vezes eu tenho um perfil que eu prefiro entregar tudo muito rápido para o cliente. Então, eu não gosto de trabalhos muito longos. Então, para mim, quanto mais rápido entregar, melhor. Agora, tem pessoas que, por exemplo, estão no início, que não fazem uma entrega tão rápida, que podem negociar isso com o cliente e aí entender se isso é valor para ele ou não, né? Para esse cliente final. Então, posso te entregar em 2, 3 dias, posso te entregar daqui a uma semana. Então, isso começa a virar uma maneira de tu negociar para entender qual é o perfil desse cliente, qual é o problema que ele está tendo e também qual é o teu perfil de profissional, de expert visual e como que tu vai negociar isso para fazer com que a situação favoreça a ti, né, também, né? Então, criar uma situação de ganha-ganha ali nessa transação comercial para facilitação visual. Isso é super importante e é assim que tu começa a pegar mais trabalhos, entender como que tu pode atuar de maneira profissional e ganhar essa renda extra aí de 2 a 5 mil reais por mês, né? Boa! E assim, da sua percepção, assim, o que você vê que as pessoas mais erram na hora de encontrar esses clientes, né, na hora de buscar clientes de facilitação visual? Até a gente falou um pouco sobre esse erro ontem, mas eu acho que vale repetir, porque eu vejo ele acontecer demais, assim. Eu vejo que as pessoas que começam a trabalhar com a facilitação visual, começam a fazer desenho simples, elas, assim como eu também sou assim, tá, gente? Eu gosto dos desenhos que eu faço, né? Eu olho e fico assim, que bonitinho isso aqui, olha só o jeito que eu desenhei, esse computadorzinho, essa xícara, esse bonequinho e tudo mais. Só que não é bem isso que o cliente final quer ver, né? O cliente final quer entender mais sobre como que ele pode usar isso. Tem que entender que a facilitação visual ela é muito nova, então as pessoas não sabem como usar aquilo. Elas ficam olhando assim, acham bonitinho e pensam, bom, isso não é para mim, não sei como é que usa isso aqui. Não, tu tem que chegar e mostrar, olha como é que dá para usar, como é que dá para desdobrar isso em várias peças de comunicação, como é que isso é feito, qual é o valor da entrega, né? Como que o público final gosta. Então, registrar o seu próprio trabalho é muito importante. Hoje em dia, né, que a gente está aí depois de 7 anos trabalhando com isso, eu vejo que ter registrado todos os meus projetos de facilitação visual me ajudaram muito nisso, né? Porque tu não vai só simplesmente pegar e tacar ali um painel de facilitação visual na cara das pessoas. Tu vai contar uma história sobre isso. Tu vai chegar e dizer, eu resolvi isso aqui com esse painel. Esse era o problema que o cliente tinha. Esse era o ambiente. Essas são as pessoas. Esses foram os comentários. Esse foi o número de likes. Isso foi a interação. Isso é o que as pessoas fazem com a facilitação visual. O que acontece? Como que as pessoas, enfim, estão ali realmente encantadas com aquele teu serviço. E não simplesmente só pegar e colocar o painel ali, ou só pegar e dizer, olha que bonitinho o jeito que eu desenho isso aqui, ou dizer, olha o passo a passo de como desenhar tal coisa. Isso tu não está comunicando para o teu cliente final, tu está comunicando para os teus pares. Se tu quer, como a gente aqui, a gente está querendo comunicar com quem quer trabalhar com a facilitação visual. Essa live aqui, esse conteúdo aqui, não é para um cliente de facilitação visual, é para quem quer trabalhar com isso. Então, é uma comunicação totalmente diferente do que eu faço numa reunião ou quando eu estou querendo vender a facilitação visual. Então, é saber quem é o teu público final para saber comunicar com ele, né? E aí, esse é o erro principal que eu vejo das pessoas que trabalham com a facilitação visual. Ficam mostrando uns desenhos bonitinhos, que é muito legal, muito bonitinho, mas o cliente final vai só achar bonitinho e dizer, bom, isso não é para mim, não sei como é que eu uso aqui dentro da minha empresa e tchau, próximo post. Então, básico, né, gente? Básico. Então, qual é o jeito certo de encontrar esses clientes, então? Justamente mostrando todas as vantagens que eu acabei de falar. Mas é muito isso, assim, gente. Primeira coisa, né? Registra o máximo que tu puder de tudo que tu puder dos projetos, assim, porque tu nunca sabe aonde que vai ser utilizado isso, né? Pode ser utilizado na hora, pode ser utilizado depois, tu pode, enfim, fazer muito conteúdo a partir do registro de todo o teu projeto de facilitação visual. Então, filma os backstage, e aí aqui, olha, eu tô falando de filmar e fotografar, não é só um nem só outro. Mas Luísa, como é difícil filmar. Pois é, dá teu jeito, tem que filmar hoje em dia cada vez mais
vídeo é a atração principal que as pessoas estão vendo, então tem que ter foto e tem que ter vídeo. Então, não deixe de filmar também o teu projeto de facilitação visual, para tu depois poder fazer um videozinho, colocar no Reels aqui no Instagram, colocar no YouTube, colocar em várias plataformas, colocar no teu portfólio, no teu site, fazer stories, enfim, toda essa cobertura, né, que pode, assim, parecer um saco, tipo, mas eu tenho que trabalhar e ainda por cima registrar. Sim, porque essa é a maneira que tu vai conseguir vender mais, sabe? Então, não dá para tu ficar 100% só fazendo o trabalho e não registrar o processo. Caso tu tenha dificuldade, né, tem algumas estratégias que dá para se pensar, né? Então, várias vezes, por exemplo, sei lá, vou fazer um painel de um vídeo, né, de uma coisa que está aqui no computador. Aí eu faço, e aí depois eu faço uma foto fake, entendeu? Do tipo, aí eu poso, né, e aí peço para tirar uma foto minha, não sei o quê, não, fazendo. Tu não precisa estar ali, nossa, desesperada, suando sovaco para entregar o painel e pedir para alguém tirar uma foto tua, até porque tu vai ficar com uma cara de louca, né? Não é isso. Mas, assim, saiba que em alguns momentos é importante fazer esse registro, e aí esteja preparada para que, agora eu tô me sentindo mais tranquila, tô mais segura, vou tirar a foto, vou fazer o vídeo, vou registrar, vou e tal. Então, assim, é bem importante fazer todo esse registro de todos os projetos de facilitação visual, para poder inspirar os teus clientes a eles verem quais são as possibilidades, né? E verem que tu já fez vários tipos de trabalho, né? E vários formatos e clientes diferentes. Então, isso é que eu acho que é a principal estratégia ali para conquistar esses novos clientes, né? Boa. E aí, para quem está começando, quais são os primeiros passos que você acha? Como é que começa? Por onde começar? Bom, por onde começar, né? Vou contar, na verdade, por onde eu comecei também, que eu acho que é uma estratégia que funcionou para mim, eu vejo que dá para aplicar para várias outras coisas, que faça uma lista de pessoas conhecidas que tu já, né, enfim, tem contato. E aí aqui eu não estou dizendo que precisa ser só os teus melhores amigos e familiares. Podem ser pessoas conhecidas, pessoas que tu já trabalhou junto, ex-clientes, pessoas que fizeram algum curso contigo, faculdade, colégio, qualquer outra coisa assim, sabe? Pessoas que já te conhecem, sabe? Então, faz a lista dessas pessoas e aí entra em contato com essas pessoas dizendo que tu tá vendendo isso. Esse contato direto mesmo, gente. Não é assim, do nada. E aí é entender como escrever essa mensagem, né? Falar para contar para a pessoa que está trabalhando com isso agora, perguntar se a pessoa conhece, se ela já viu isso em algum lugar, puxar um papo. Também não é para tu mandar uma mensagem genérica como se fosse a Oi ou a Vivo, dizendo se a pessoa quer aumentar o plano de internet dela, né? Pelo amor de Deus, isso é tiro no pé. É realmente entrar em contato com a pessoa para dizer para contar que tu tá oferecendo esse tipo de serviço e perguntar se ela tem interesse, ou tipo assim, não precisa assim ser uma super venda na hora, né? Mas é já começar a plantar as sementes nas pessoas que vocês conhecem, para que elas saibam que vocês estão fazendo isso e se deem conta de que isso existe, né? E para além de falar com as pessoas assim mais que tu conhece, dá para fazer também uma lista de eventos que são incríveis que tu quer estar nesse ano. Por exemplo, estamos no início de 2022, por que não entender quais são os eventos que acontecem esse ano, de algum nicho que tu goste, que vai acontecer online ou presencial, que tu pode oferecer o serviço da facilitação visual, e aí já entrar em contato com essas pessoas, ver quem é que está produzindo, ver qual é a data, se preparar para isso, né? Enfim, e aí a outra dica que para começar a oferecer o serviço da facilitação visual é justamente ver quem são as pessoas que estão aqui nas redes sociais produzindo conteúdo, que não tem tantos seguidores assim, mas que já tem um número considerável, para oferecer a facilitação visual para essas pessoas, porque tu não vai falar com uma criatura que tem 1 milhão de seguidores, né? Tipo, a pessoa não vai cagar para ti. Então, se tu for com alguém ali que está entre 5 mil, 10 mil seguidores, um pouco mais, talvez. Alguém que está ali na intenção de crescer, tu também está na intenção de crescer. Então, por que não ajudar alguém que quer crescer com a facilitação visual, com os desenhos simples? Então, manda essa mensagem. Oi, tudo bem? Eu sou profissional disso. Eu sou um expert visual, sou um profissional de facilitação visual. Não sei se você conhece esse serviço, é aqui. Nananã. Se tiver interesse, a gente pode marcar uma conversa para eu te mostrar mais coisas, mais possibilidades. Nananã. Então, assim,
É esse approach comercial, que pode parecer um saco, mas que dá resultado. Tem que ser cara de pau, senão não tem como, a coisa não vai... As oportunidades, elas não vão bater na tua porta, assim, do nada, e aí as pessoas vão pensar, nossa, essa pessoa é tão legal, vou entrar em contato com ela para ela pagar ela. E acho que tem uma última dica, assim, também. Eu falei sobre entrar em contato com as pessoas que tu já conhece, falei sobre os eventos, falei sobre produtores de conteúdo, e a última dica seria ir atrás de quem já conhece a facilitação visual, porque esse também talvez não tenha tantas pessoas, né? Mas é legal ir atrás. E aí, como é que tu pode saber quem são as pessoas que conhecem a facilitação visual? Se tu for aqui no Instagram ou no LinkedIn e procurar pelas hashtags facilitação visual, facilitação gráfica, visual thinking, pensamento visual, graphic recording, visual facilitation, todas essas, vai atrás dessas hashtags e vê se pessoas que tu conhece ou que tu já mais ou menos teve algum contato deram like nesses tipos de post. E aí tu pode falar com essa pessoa, puxar um papo, dizer alguma coisa ou vai nos comentários e tal. Pode ser pessoas que tu já conhece, pode ser pessoas que tu não conhece, mas aí as que tu não conhece tem que entender como é que tu vai fazer esse approach para não ser invasivo, para não ser chato, né? Então, mas pode ser uma estratégia também ver quem já conhece o que é esse serviço para entrar em contato, para de repente oferecer, para de repente contar mais sobre isso e tudo mais. Então, tem algumas dicas aí para os primeiros passos de quem quer começar a ir atrás desses clientes e poder realmente fazer renda extra com desenho simples aí e chegar num resultado financeiro bacana para poder, né, pagar os boletos, porque afinal a gente está aqui também para isso, não é? Com certeza. Acho que foi bem completo aí para a galera que está começando, para a galera entender de uma forma geral toda essa questão dos clientes, né? Então, acho que foi muito bom para todo mundo. É isso. O objetivo do empreendedorismo visual é esse, assim, um bate-papo, né, tranquilo, descontraído, para a gente contar aí algumas dicas e falar mais sobre esse mercado, para a galera entender que tem uma mina de ouro aqui. É isso. E amanhã tem mais. Meio-dia e Amanhã tem 12. mais. Acompanha aí, acompanha a gente que a gente vai estar aí a semana inteira. Então, nos vemos Isso. amanhã. 12 e 12 a gente tá junto, gente, almoçando juntos. Valeu! Valeu!